E aí, pessoal, beleza? Aqui é Rômulo Nunes, professor de Biologia. Hoje vamos estudar, o quarto elemento químico, dos seres vivos, os lipídios. Já estudamos a água, os sais minerais, os carboidratos e agora estamos iniciando os lipídios. Tá, gente? Então, os lipídios, moléculas orgânicas, insolúveis em água, são moléculas hidrofóbicas, não gostam de água, não tem atração, a química não rola, entre os lipídios e a água. E os lipídios eles são solúveis em benzina, éter, clorofórmio, gente? São alguns exemplos de substâncias que dissolvem os lipídios, tá ok? Com a quebra de uma molécula de lipídio, gente? Então, quando o nosso organismo, por exemplo, ele quebra um lipídio, irão ser liberadas duas moléculas menores, os ácidos graxos, famoso, por exemplo, ômega 3, o exemplo de ácido graxo, e o glicerol. Glicerol esse, que está totalmente relacionado aos triglicerídeos, gente, que são gorduras muito perigosas para o sistema cardiovascular. Então, pessoal, os lipídios são divididos em três grupos, os glicerídeos, os cerídeos e os esteroides. Tá? Vamos falar rapidinho de cada um desses grupos de lipídios. Os glicerídeos, gente, são os óleos e as gorduras. Óleos e gorduras fazem parte do grupo dos glicerídeos. São lipídios do grupo dos glicerídeos, tá? Qual é a função dos óleos e gorduras? Material de reserva em aves e mamíferos, material de reserva energética, tá? Armazena energia para esses animais. Eu coloco aqui aves e mamíferos, tá, gente? Mas na verdade todos os vertebrados, principalmente peixes, anfíbios, répteis. Só que aves e mamíferos, como são animais de sangue quente, são homeotermos, endotermos, animais que têm que manter a temperatura do corpo constante, a gordura tem esse papel, de isolar a temperatura, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, e também mantê-los, com reservas energéticas, para justamente manter a temperatura do corpo nos 36 graus, normalmente, e para fornecer energia, em momentos de fome, tá? O urso é um exemplo clássico, gente? Sua camada de gordura tem função energética e também isolante térmico, mantê-lo aquecido, tá? Os cerídeos, gente, são as ceras, A cera da abelha, por exemplo, ceras encontradas em folhas, em frutos, que evitam que esses vegetais percam água. Nas abelhas, a cera tem um papel, ó, de formar, a estrutura da colmeia, formar os favos de mel usando a cera, já que a gordura, ou melhor, o lipídio, as ceras não se dissolvem em água. Isso é importante na natureza, tá? O cerume, gente? Essa cera que a gente chama do ouvido, cerume, que tem essa função de proteger o nosso ouvido, também é um lipídio, E o grupo dos lipídios chamado esteroides, onde nós temos o principal representante, o colesterol. Ele é um lipídio do grupo dos esteroides e importantíssimo, tá, gente? Colesterol não é sinônimo de coisa ruim. Já já a gente diferencia isso, mas falar em colesterol é importantíssimo. Vejo várias funções. O colesterol participa da membrana plasmática, na forma de fosfolipídios, que vocês vão estudar lá em célula. O colesterol ele forma hormônios, testosterona, a progesterona, são hormônios sexuais que têm colesterol em sua fórmula, em sua formação, tá? Aqui é só uma atenção, gente, uma dica para a gente estar evitando ácidos graxos saturados, as chamadas gorduras saturadas. São gorduras que estão totalmente associadas a doenças cardiovasculares. Uma observação importante é, gente, que os lipídios são mais energéticos do que os carboidratos. Lembrem disso, muitas questões abordam esse tema. O carboidrato ele tem a vantagem de fornecer uma energia rápida, porém os lipídios têm o papel
de fornecer essa energia de forma mais gradual, mais lenta, aos poucos, porém em maior quantidade. É uma energia mais poderosa, digamos assim. Tá? Então, quando a gente come gorduras, temos que ter cuidado, muita energia ali. E hoje em dia, o que a gente mais come? Carboidrato e gordura, né, gente? Lipídio. E esses dois combinados, então, é uma bomba atômica de energia que certamente a longo prazo vai trazer danos se a gente não controlar isso aí. Que é importante o aluno diferenciar, né? A gente lembre o colesterol aqui, o LDL, que é o colesterol ruim, certo? Um colesterol de baixa densidade, e o HDL, o colesterol de alta densidade, que é o colesterol bom, o HDL. LDL ruim, HDL bom. Alguns conceitos importantes, né, gente, sobre os tipos de gorduras, né, saturada, insaturada e trans, que vocês já devem ter ouvido falar. Gordura insaturada, lembrem aí, uma gordura muito boa, né, uma gordura boa. É uma gordura encontrada principalmente onde? Em vegetais. Claro que eu vou encontrar também em alguns peixes, por exemplo, salmão, sardinha, tá? Contém bastante também gordura insaturada, mas em regra nos vegetais. E é uma gordura muito boa, que pode ser do grupo dos monoinsaturadas ou poliinsaturadas. A poliinsaturada, né, gente, ela vai ser ainda melhor do que a monoinsaturada. Um exemplo aqui de uma gordura boa, né? O ômega 6, por exemplo. Tá ok? E essa gordura boa é encontrada onde, né? Alguns exemplos para vocês dão uma olhadinha aí. E os efeitos no corpo, né, gente? Se ela é boa, então o que é que ela traz de benefícios para o corpo? E aqui está, né? Ajuda a reduzir o colesterol ruim, ou seja, ajuda a reduzir o LDL, não é isso? Também ajuda a reduzir, ó, os triglicérides, são, né, também gorduras perigosas para o nosso organismo. Pode causar doenças, né, gente? Coronarianas, como AVC, tá, gente? O infarto do miocárdio, ok? Também está associado, mas aqui coronariana, a principal realmente é o infarto do miocárdio, tá? Que é uma das que mais mata no planeta. Pressão arterial, né, gente? A pressão alta está totalmente relacionada ao colesterol alto, então essa gordura insaturada nos protege desses danos. Muito bom. Aqui um exemplo, né, gente? Aqui é a artéria coronária. Por isso falou ali no instante, né, das doenças coronarianas, que é uma artéria importantíssima, tá, gente? Quando o nosso sangue arterial sai aqui do ventrículo, né, esquerdo, através da artéria aorta, há esse desvio. O primeiro órgão a receber sangue vai ser o coração, né? O músculo cardíaco ele precisa estar irrigado para ficar sempre bombeando sangue para as demais regiões. E essas coronárias muitas das vezes são obstruídas, né, por gordura principalmente. E isso causa uma má irrigação em regiões do coração, o que causa um infarto do miocárdio, né, dores, angina e essa morte regional aqui do coração pode ir se ampliando e o coração parar por completo. Então tem que correr para estar desobstruindo isso aqui, né? Pode fazer a desobstrução usando aí o cateterismo ou o desvio dessa obstrução usando, por exemplo, as pontes de safena. Tudo isso a gente vai estudar em corpo humano. E alimentos ricos, né, em gordura boa, gordura insaturada. Agora a gordura saturada, né, gente? Agora uma gordura ruim. Uma gordura ruim e normalmente de origem animal, tá? Do leite, né, gente? Aquela gordurinha lá da carne, da picanha, né? Muito gostosa, mas temos que ter cuidado. Aqui onde ela é encontrada carnes vermelhas e brancas, né? Na branca, né, gente, a gente tem que ter cuidado principalmente com a pele, né? Aquele corinho, aquela pele das aves, é onde está a maior parte do armazenamento de gordura deles. Tem que ter cuidado com a ingestão das peles. Leites e seus derivados, né, gente?
manteiga, creme de leite, iogurte, por aí vai. Azeite de dendê, né, lá no acarajé, rico em gordura saturada. Algumas imagens de alimentos ricos em gordura saturada, né? Chama atenção aqui para os crustáceos, tá, gente? Camarão, tem muita gordura saturada, certo? Os crustáceos, frutos do mar como um todo. Cuidado com eles também. Os efeitos no corpo, né, gente? Ele é uma gordura ruim, a gordura saturada, porque ela aumenta o colesterol ruim, o LDL, né? O que traz, como nós sabemos, riscos ao coração, principalmente. E as gorduras trans, né, gente? Essas não são ruins, elas são péssimas, né? E elas normalmente, vejam, a origem dela é boa, ela é de origem vegetal normalmente. Só que como sofre um processo, né, industrializado, um processo chamado hidrogenação, onde essa gordura que seria boa, né, já que é vegetal, passa por um processo onde ela vai ficar mais pastosa, mais sólida, né? E é uma gordura muito usada hoje em dia, né, gente? Já que ela permite que os alimentos fiquem mais tempo na prateleira. Ela tem um papel de aumentar a validade dos alimentos, deixa os biscoitos, por exemplo, crocantes por mais tempo. É uma gordura extremamente perigosa. Em sorvetes, deixa o sorvete mais cremoso, tá? É totalmente relacionado a essa gordura. Ela é encontrada, veja, em alguns alimentos, margarina, biscoitos, batatas, sorvete, batata frita, né, gente? Essas batatas chips, né? Essas batatas industrializadas contêm bastante gordura trans, salgadinhos de pacote, sorvete, tá, gente? São alguns exemplos. Margarina, a manteiga de fazenda, né, como a gente fala, ela tem mais gordura saturada. Então a margarina ela consegue ser pior, né? Porque ela tem gordura trans. Por que a trans é pior? Ai, esses biscoitinhos aqui é muito comum, gordura trans. Veja, gente, porque ela é pior do que a saturada. Porque a saturada aumenta o colesterol ruim. Essa aumenta o colesterol ruim, né, o LDL, e diminui o colesterol bom, o HDL. Então essa é uma verdadeira praga. E, né, estudos já mostraram que essa gordura trans também, né, bloqueia a sensação de saciedade, né? Ou seja, essa gordura ela tem um poder de não deixar nosso cérebro perceber que já estamos satisfeitos. Então a gente come mais e mais, né? Mais um golpe, né, perigoso, mais um golpe aí covarde das indústrias de alimentos, que querem apenas enriquecer. A saúde pública não é prioridade para essas empresas. Tem algumas imagens só mostrando aqui, né, gente, algumas gorduras boas de um lado, né, e as ruins do outro. Né? As gorduras boas, como eu falei a vocês, lá a insaturada. Aqui vocês vão encontrar as saturadas e as trans, que são as prejudiciais. Tá ok? A aula de hoje é só isso. Na próxima aula começaremos a falar sobre as proteínas. Tchau, tchau.